Ô cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa para concluirmos os nossos estudos em processo de transmissão de calor. Nós vamos estudar agora a lei de resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton está ligada à convecção. A lei de resfriamento de Newton diz que um corpo sólido, quando em contato com um fluido, líquido ou gás, resfria-se na proporção da área e também da velocidade desse fluido. Vamos para o quadro. Então, pessoal, o Newton, ele percebeu que um corpo sólido, quente, resfria-se em contato com o fluido, obedecendo à proporção da área de contato com o fluido e também obedecendo à proporção da velocidade desse fluido em contato com o corpo. Então nós temos que um corpo sólido resfria em contato direto com o fluido na proporção de sua área e na proporção da velocidade do fluido. Lembrando que esse fluido, eu quero dizer líquidos e gases. Tanto pode ser líquidos como gases. Então veja bem aqui. Eu vou colocar, por exemplo, um corpo quente, um sólido quente, ó. Vou colocar esse corpo sólido quente num fluido, na água, por exemplo. E esse corpo quente, ele vai resfriar, ele vai perder calor para essa água, para esse fluido. Bem, em todas as suas faces desse corpo aqui, em toda a sua área de contato com o fluido, vai haver transferência de calor para o fluido. Então esse fluido vai perder calor e vai aquecer as moléculas mais próximas desse corpo. Então o fluido com as moléculas mais próximas se aquece, elas ficam mais leves porque ficaram mais quentes, então elas vão ter um movimento aqui de convecção. Essas moléculas em contato com o corpo quente, tira calor do corpo, então ela esquenta, fica mais leve e sobe. E aqui vai ter a corrente de convecção. Tendo essas moléculas aqui da parte de cima, moléculas mais frias em relação a essa, então vão descer. Então aqui vai ter então um movimento de convecção. Então a lei de resfriamento de Newton está ligado à convecção. Óbvio que essa lei de resfriamento ela acontece após ou em sequência à perca de calor por Fourier. O corpo vai transferir calor através das suas faces por Fourier, e em seguida, em contato com o fluido, ele vai movimentar as moléculas do fluido, alterando a temperatura por parte dessas moléculas do fluido. Muito bem, isso acontece no nosso cotidiano, por exemplo, às vezes a gente está na cozinha, uma panela quente, você coloca essa panela quente na água para resfriar, você escuta até o barulho. Tss. Então aquilo é a transferência de calor. Ele começa a aquecer o fluido, o corpo perde calor para o fluido, chegando até, às vezes, a transformar o estado físico. E criando borbolhas e vai resfriando esse fluido no decorrer do tempo. É muito comum também de perceber essa lei de resfriamento, por exemplo, quando eu tenho um líquido quente, um café quente, um leite, um chá, um líquido quente. E esse líquido aqui, as moléculas de líquido quente dentro do líquido, do chá, do café ou do leite, elas vão evaporar naturalmente. Todas as superfícies de líquidos, superfície de um lago, do mar, do rio, todas essas superfícies têm facilidade de evaporar. Então as moléculas se encontram na superfície do líquido, têm facilidade de evaporar. E essa facilidade é aumentada quando eu tenho menos moléculas de ar. Então, na verdade, aqui, perto da superfície do líquido, eu tenho moléculas de ar aqui, ó. Essas bolinhas pretas são as moléculas de ar. Moléculas de ar, perto da superfície do líquido. E as moléculas do líquido estão saindo aqui. Só que essa molécula sai, devido a essa presença das moléculas de ar, na hora que ela sai aqui, ela colide com essas moléculas e acaba voltando. Então, veja bem, a molécula de um líquido quente sai, bate nessas outras moléculas de ar e acaba voltando. Então, essas moléculas de ar próximo à superfície atrapalha a evaporação. De vez em quando uma escapole, uma consegue escapulir e vai para cima e até leva aqui moléculas de ar junto com ela. É mais ou menos aquela fumacinha branca
do líquido quente. Aquela fumacinha, além de ser gás, vapor, tem também moléculas de líquido quente. Então aquela fumaça esbranquiçada não é só vapor, também é líquido. Tá? É líquido que se escapuliu aqui da superfície do líquido quente, das moléculas do líquido quente se escapuliu. Veja bem, pessoal, se vir um vento aqui, ó, uma ventania, o que é o vento? É o ar em movimento. Então, se vir aqui um vento, esse ar em movimento, uma ventania, o que vai acontecer? Vai tirar essas moléculas daqui, ó. Ao tirar essas moléculas do líquido quente vai ter facilidade de sair do líquido, e aí vai resfriar. Então, todo o corpo depende da velocidade aqui do fluido para se resfriar. Tá? Então, além da superfície de contato, além da área do contato da sua área, também vai depender da velocidade. Essa velocidade aqui é justamente a mobilidade das moléculas do fluido. Quanto mais rápido ou maior o vento aqui, mais fácil vai ser resfriar esse café. E é por isso que às vezes a gente pega um café quente e a gente sopra. O soprar seria o quê? Promover esse vento que vai tirar essas moléculas de ar, possibilitando as moléculas de líquido quente sair, evaporar. E aí vai resfriar. É natural, muitos de nós, pegar um cafezinho quente, até ficar balançando ele assim, ó. Quando a gente está balançando ali, até automático, a gente quer esfriar um pouquinho esse café, também a gente vai estar alterando a velocidade desse vento, desse ar, a velocidade do fluido. Tá? Nós sopramos para isso. Às vezes a nossa mãe, as nossas avós, resfriavam os líquidos, pegavam um líquido, um café quente ou um chá quente, e pegava lá e jogava em outro copo. Jogava outro copo, para esfriar. Por que isso esfria? Bem, aqui vai alterar tanto a área de contato, aqui vai aumentar, então ele aumenta a área, e também aumenta a velocidade. Aí o líquido vai se resfriar com muito mais facilidade. Às vezes as nossas avós faziam isso sem saber o motivo. E funcionava. E funciona mesmo. Então, ao fazer esse movimento, a gente consegue resfriar. Obedecendo, então, à lei de resfriamento de Newton. Essa lei tem uma fórmula, que no ensino médio ela está um pouco reduzida, mais simplificada, mas dá para trabalhar. Olha, a lei é o seguinte: o fluxo de calor é igual a H. Esse H é uma constante de convecção, é um valor que os exercícios geralmente vão te dar. Essa constante é que vai ser caracterizada pela velocidade do fluido. Essa constante H, ela é proporcional à velocidade do fluido. Vezes a área de contato, vezes a temperatura do corpo, menos a temperatura do fluido. Então aqui é de quem vai resfriar para o fluido que vai resfriá-lo. Então, sempre temperatura do corpo menos a temperatura do fluido. Então, essa aqui é a lei de resfriamento de Newton. O fluxo de calor é igual a constante de convecção, vezes a área de contato, vezes a diferença da temperatura do corpo menos a temperatura do fluido. Veja bem, pessoal, às vezes no frio, né, nós temos a mania de nos encolhermos. Por quê? É um instinto de diminuir a nossa área de contato, diminuindo o nosso fluxo de calor. Tá certo? Então tem muitos exemplos práticos aí que a gente pode perceber dessa lei de resfriamento, tá certo? Agora, pessoal, vamos perceber aqui a variação da proporção do fluxo em relação à área. Olha, se eu aumentar aqui a área de contato, vou aumentar então a perca de calor ou a transferência de calor, tá? Então o fluxo é proporcional à área, já dizendo aqui no enunciado, proporcional à sua área. E também o fluxo é proporcional ao H, que é a constante de convecção, e essa constante de convecção tem a ver com a velocidade do fluido. Muito bem, as unidades que nós temos aqui, então pessoal, olha aqui, a unidade do fluxo de calor é calorias por segundo, porque obedece aqui à potência térmica, quantidade de calor pelo tempo, calorias por segundo. Pode ser calorias por minuto, joule por segundos, vai depender do exercício. Tá? A constante de convecção é ela que vai padronizar as nossas medidas.
Eu vou olhar através da constante e assim eu vou padronizar as outras medidas. Ela pode ser calorias por segundo vezes centímetro quadrado vezes grau Celsius. Pode ser joule por segundo vezes centímetro quadrado vezes grau Celsius. Calorias por minuto vezes metro quadrado vezes grau Celsius, vai depender do exercício. A área, centímetros quadrado ou metro quadrado. Enfim, nós vamos observar o exercício e cada exercício vai ter sua unidade peculiar. Vamos resolver os exercícios da lista, pessoal? Vamos fazer o exercício 12 da lista. Um corpo metálico de área de secção 20 centímetros quadrados a 410 graus Celsius é colocado em um recipiente que contém água a 50 graus Fahrenheit. Sabendo que a constante de convecção da água nessa condição de troca de calor é H igual a 0,25 calorias por segundo vezes centímetros quadrados vezes graus Celsius, e que a temperatura da água não altera durante o resfriamento do corpo. Determine. Letra A, o fluxo de calor através desse corpo. Letra B, a quantidade de calor perdida para a água em meio minuto. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Aqui nós anotamos a área de 20 centímetros quadrados, a área do corpo, a temperatura desse corpo 410 graus Celsius, está em contato com a água, que é o fluido, a 50 graus Fahrenheit. Se eu transformar os 50 graus Fahrenheit em Celsius, nós fizemos aqui, ó, no lugar do TF, da temperatura de Fahrenheit, substituindo por 50. 50 menos 32, nós vamos achar 18. 18 por 9, nós vamos achar 2. 5 vezes 2, 10 graus Celsius. Então, os 50 graus Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. A constante de convecção é 0,25 calorias por segundo vezes centímetro quadrado vezes grau Celsius. É o H, essa constante de convecção que padroniza as medidas. O nosso calor é dado em calorias, o tempo tem que ser em segundo, a área é em centímetros quadrados e a temperatura é em graus Celsius. Na letra A, ele pede o fluxo de calor, de resfriamento. O fluxo de calor de resfriamento é dado por essa equação. O fluxo de calor é a constante de convecção, vezes a área do corpo em contato com o fluido, vezes a diferença da temperatura do corpo, menos a da água. Jogando os dados, pessoal, o H vale 0,25, a área vale 20, a temperatura do corpo 410 e a temperatura da água 10. 0,25 vezes 20 vai dar 5. 410 menos 10 vai dar 400. 5 vezes 400, 2.000. Então, o nosso fluxo de calor é 2.000 calorias por segundo. Essa é a resposta da letra A. A letra B, ele pede quanto de calor que esse corpo vai perder em meio minuto. Meio minuto é 0,5 minutos, que equivale a 30 segundos. Por que eu transformei para segundos? Porque a constante de convecção está em segundos. Então, ele pede a quantidade de calor em meio minuto, que vale 30 segundos. Vamos pegar aqui a equação da potência térmica, que é o fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo. Vou passar o tempo multiplicando, a quantidade de calor é o fluxo vezes o intervalo de tempo. O nosso fluxo nós achamos na letra A, que é 2.000. O intervalo de tempo vale 30. 2.000 vezes 30, 60.000 calorias. Aqui seria a nossa resposta. Eu posso colocar também 60 quilocal. Dependendo do exercício, você pode deixar 60.000 calorias ou escrever 60 quilocal. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo. Vamos fazer o exercício 14. Você experimenta o resfriamento por convecção toda vez que coloca a mão para fora da janela de um veículo em movimento ou em um escoamento em água corrente.
com a superfície da sua mão com dimensões aproximadas de 18 centímetros por 10 centímetros e uma temperatura de 30 graus Celsius. Determine o fluxo de calor por convecção para, letra A, um veículo a 35 km por hora no ar a menos 5 graus Celsius. Considere a constante de convecção do ar de 50 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Letra B, determine o fluxo de calor por convecção para a água a 0,2 metros por segundo a 10 graus Celsius. Considere a constante de convecção da água 900 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Muito bem, pessoal. Vamos para os dados do exercício. Então aqui nós temos as dimensões da mão. Olha, vamos pegar essa situação da pessoa com a mão de fora do veículo e o vento batendo aqui, ó, né? Então a gente até escuta, por exemplo, nos noticiários que indicam a temperatura do ambiente. Às vezes eles falam assim, a temperatura hoje está, vamos supor, a 20 graus Celsius, mas devido ao vento, a sensação térmica está a 10. Então, a velocidade do vento resfria a mão. Então, essa é a situação. O vento batendo na mão, por exemplo. E a letra B seria a gente passando a mão na água. Tá? Então, a pessoa aqui com o vento batendo na mão, né? Então, a gente vai ter a sensação de resfriamento. Essa mão, ela vai ser aproximadamente aí um retângulo. A gente poderia pegar aqui, aproximar a área aqui, um retângulo. Onde tem aqui a base é 18 centímetros. E a altura de 10 centímetros. Então, essa mão que está em contato com o ar, né, ela está nas dimensões aproximadas de um retângulo. Aí eu posso calcular a área desse retângulo, que seria aproximadamente a área da mão, é base vezes altura, é 18 vezes 10, que dá 180 centímetros quadrados. Nós vamos perceber que a constante está no sistema internacional. Olha, a constante do ar, ela que padroniza, é 50 watts por metro quadrado. Então eu vou ter que passar esses centímetros quadrados para metro quadrado. Aí eu vou usar uma regrinha que é o seguinte, olha, de metro quadrado para centímetros quadrados, nós vamos multiplicar por 10 a quarta. E o contrário, nós vamos multiplicar por 10 a menos 4. Essa potência negativa é uma divisão. Então eu vou fazer o quê? O centímetro quadrado aqui, ó, eu vou tirar o centímetro quadrado e vou colocar vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Então, tira o centímetro quadrado e coloca 10 a menos 4 metro quadrado. Eu passei de centímetros quadrados para metro quadrado. Eliminando essa potência, a gente vai andar 4 casas para a esquerda. Nós vamos ficar então com o número 0,018 metros quadrados. Muito bem. Ele fala que a temperatura dessa mão é 30 graus Celsius e ele pede na letra A qual que é o fluxo de calor de resfriamento da mão quando o carro está a 35 km por hora e a temperatura do ar nessa situação é menos 5 graus Celsius. Essa velocidade aí, ela não entra na fórmula, mas ela indica a constante de convecção. Tá? Então, a fórmula que nós vamos utilizar é a lei de resfriamento de Newton, que o fluxo de calor é a constante de convecção do ar, vezes a área da mão, que está em contato com o vento, vezes a diferença da temperatura da mão menos do ar. Substituindo os valores, a constante vale 50, a área vale 0,018, a temperatura da mão vale 30 e a temperatura do ar vale menos 5. Aí nós colocamos aqui entre parênteses para fazermos o jogo de sinal, para separar as duas operações. Então, menos vezes menos dá mais, 30 mais 5, 35. E 50 vezes 0,018 vai dar 0,9. 30 mais 5, 35. Essa multiplicação de 0,9 vezes 35 vai dar 31,5 watts. A nossa potência aqui está em watts.
porque a constante está em watts. Aqui nós respondemos, então, o fluxo de calor de resfriamento da mão na situação em que a mão está de fora do carro com uma velocidade aí de 35 km por hora, tendo essa constante convecção. Na letra B, ele pede uma outra situação, que essa mesma mão vai passar numa água, né? E vai passar numa água com a velocidade 0,2 metros por segundo, onde a temperatura dessa água é 10 graus Celsius. E nessa situação, a constante de convecção da água é 900 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Bem, a fórmula aqui agora é a mesma, o que vai mudar é a temperatura do fluido, que aqui era o fluido ar, gasoso, e aqui agora é o fluido água, líquido. Tá? Então, é a constante de convecção vezes a área, que é a área da mão, temperatura da mão, menos a temperatura da água. Substituindo os valores, a constante de convecção é 900, da água nessa situação, a área de contato da mão é 0,018, a temperatura da mão é 30 e a temperatura da água é 10. Fazendo aqui as contas, o 900 vezes 0,18 vai dar 16,2. E 30 menos 10 vai dar 20. 16,2 vezes 20, nós vamos achar um fluxo de 324 watts. Assim, pessoal, a gente encerra, então, os processos de transmissão de calor. Desejo a vocês boa prova.